Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias, nós estamos resolvendo a prova do Einstein 2025. Agora a gente está na questão 44, uma questão de função quadrática e uma questão especial porque muitos alunos reclamam de uma questão de modelagem algébrica, né, principalmente dessa de função quadrática, quando o enunciado não nos dá a orientação ali de onde fica o eixo x, onde fica o eixo y. Então, existe uma discussão inicial na questão, que é onde colocar o eixo x e eixo y, né? Onde é conveniente colocar. Então, vamos ler o enunciado, discutir algumas possibilidades e discutir algumas possibilidades de resolução a depender de onde a gente colocou eixo x e eixo y. Beleza? Vamos lá. Questão 44 diz o seguinte. A figura mostra o projeto de um portal construído de modo que um arco de parábola seja posicionado sobre uma estrutura retangular. E aí a gente tem essa estrutura retangular, né, um retângulo 6x8, e esse arco aqui é um arco de parábola. A estrutura retangular tem base medindo 8 metros e altura medindo 6. O ponto mais alto do portal dista 12 metros da base. Deseja-se adicionar uma coluna vertical destacada em vermelho, que é esse segmento aqui, na figura, cuja base dista 2 metros de uma das laterais da estrutura retangular. A altura dessa coluna será D. Então a gente tem que achar essa altura. Basicamente ela é 6 mais um pedacinho da parábola, né? E aí a gente tem que modelar esse arco de parábola aqui para conseguir achar essa altura. Beleza. Gente, para isso eu vou aproveitar aqui, pegar esse retângulo, ampliar para a gente discutir algumas possibilidades de resolução. Aliás, eu vou colocar pelo menos 2 figuras, porque eu quero resolver essa questão de 2 jeitos diferentes, para a gente pensar assim, prós e contras de colocar a base no meio, o eixo X embaixo, em cima e coisas assim. Então a gente tem que discutir como que a gente vai modelar esse arco de parábola. Para isso, eu tenho que decidir onde eu vou colocar eixo X e eixo Y. Bem, dicas. Primeira delas, a parábola tem um eixo de simetria. Se eu conseguir explorar na minha figura o eixo de simetria, seria muito bom. Ou seja, o primeiro impulso que me vem é colocar o eixo Y aqui, explorando o eixo de simetria. O eixo X, como eu posso usar aqui essa parte de cima do retângulo, também me soa um bom começo, né? Porque aí eu tenho uma maneira fácil, entre aspas, de localizar as minhas raízes, né, nesse problema. Eu sei que como a base do retângulo é 8, então eu sei que aqui é 4 para um lado, menos 4, né, para o outro, estou caminhando no sentido contrário. Eu quero achar a função calculada aqui no menos 2. Pela simetria da figura, seria equivalente se eu achasse o f de 2. E eu sei também o valor aqui para o x igual a 0. Né? Como tudo é 6, como tudo é 12 e essa parte aqui é 6, então no pico da parábola também temos a altura 6. De toda maneira, eu acho que são caminhos possíveis aqui para a gente modelar. Além disso, quando a gente está modelando uma função quadrática, tem 2 maneiras, pelo menos, de você equacionar aqui a lei da função. Uma delas é escrevendo a forma desenvolvida padrão, né? ax² mais bx mais c. E a outra, que eu não posso ignorar, é a forma fatorada, onde se eu tiver as raízes, então eu vou colocar aqui ax menos a raiz 1, x menos a raiz 2, pode ser bem conveniente. Nesse caso, nessa modelagem que eu fiz, ela é uma modelagem plausível, né? Eu tenho aqui as raízes 4 e menos 4. Então, por conta dessa facilidade, eu vou optar por modelar na forma fatorada. Porque aí eu já tenho as 2 raízes e posso colocar f de x é igual a x menos 4
que multiplica x mais 4, né? X menos menos 4. E aí eu consigo fazer essa modelagem aqui da função. Observem que eu preciso de 3 pontos, né, para modelar, tanto na forma desenvolvida como na forma fatorada. Eu já usei aqui as duas raízes, vou usar o terceiro ponto aqui em cima, né? Para x igual a 0, eu tenho y igual a 6. Então, para x igual a 0, eu tenho y igual a 6, portanto, 6 tem que ser igual a... E aí eu vou fazer menos 4 vezes 4, né? 0 mais 4 e 0 menos 4. E aí eu vou ter que o a é um valor 6 dividido por menos 16. Já vou escrever direto, menos 3 oitavos. Que é um valor, gente, que é esperado... Claro, a gente não sabe exatamente quanto ele daria, mas como eu estou modelando uma parábola de concavidade para baixo, é esperado, né, que o a aqui seja um valor negativo. Então, quando eu chego num menos 3 oitavos, falo, poxa, pelo menos aparenta estar no caminho certo, certo? E aí a gente fez toda essa modelagem. O que eu estou buscando é a função calculada para x igual a menos 2. Então, eu vou fazer aqui f de menos 2 é igual... Agora eu já tenho aqui o menos 3 oitavos, vezes menos 2 com menos 4 dá menos 6, e menos 2 mais 4 dá 2. Então, eu consigo escrever isso daqui como menos 18 vai ficar menos 12, né, vezes 3, então 36 oitavos. 36 oitavos, convertendo aqui para número decimal, vai dar 4,5. E a altura que eu estou buscando é igual a 4,5 mais a base aqui, né, do retângulo, que é 6. Então, é 6 mais 4,5. E isso daqui vai dar 10,5 metros, né, o que nos leva à alternativa D de dado. Essa seria talvez a resolução padrão, mas eu gostaria de destacar pelo menos mais 2 possibilidades. A primeira delas seria marcar o eixo x aqui embaixo e o eixo y aqui. Eixo x, eixo y, e eu basicamente faria as mesmas coisas, né? As raízes seriam 0 e 8, o valor máximo vai dar 4, e aí para x igual a 4 eu tenho altura 6, funciona tudo igual. Inclusive um ponto legal para discutir aqui é que deslocando o eixo y, o eixo x de lugar, isso não altera o valor do a. Então, se você fez essa modelagem aqui 2, você tem que chegar no a igual a menos 3 oitavos também. E uma que eu sempre sugiro para os alunos, eu sei que a maioria não gosta, não pensa nisso na hora, mas vale a pena ter na manga, é usar o vértice, o próprio vértice da parábola, como um ponto para colocar o eixo x e o eixo y. Então, eu vou colocar o eixo x aqui passando pelo vértice, o eixo y passando pelo vértice, porque quando eu modelo assim a parábola, deixa eu até destacar aqui o arco da parábola aqui com uma outra cor, quando eu faço isso, a forma desenvolvida fica só ax². E aí isso fica bem interessante, né? Eu sei aqui, ela passa pelo 0, para x igual a 4, ela bate na altura menos 6, então eu podia colocar aqui, para x igual a 4, o y é igual a menos 6, e aí eu substituo, né? A vezes 4 ao quadrado é igual a menos 6, vou chegar no mesmo menos 3 oitavos, e o que eu estou buscando é o valor aqui para x igual a menos 2. E aí, olha só que legal, né? O f calculado para menos 2 vai ficar menos 3 oitavos vezes menos 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar 4 vezes 3 dá 12, 12 oitavos,
que dá 2,5. 2,5 não, 1,5, né? Aí eu vou ter aqui esse menos 1,5. Tá para baixo, né? Então o valor aqui fica negativo. Tudo era 12, aqui é 1,5. Então é só fazer 12 menos 1,5. 12 menos 1,5 dá 10,5. Também chegamos na mesma resposta, né? A gente poderia achar a altura fazendo isso daqui. Claro, não é das escolhas mais ortodoxas, assim, mais convencionais, mas acaba sendo uma modelagem interessante. Quando você coloca o vértice na origem, você tem essa expressão aqui. Ela corta nem subindo nem caindo, então o B aqui é 0, e ela corta no termo independente 0 também. Então ela fica modelada só como ax². E mesmo nessa terceira modelagem, observem que o termo dominante aqui, né, o do ax², ele sempre dá o mesmo. Então, eventualmente, claro, né, supondo tempo infinito na prova, você só está fazendo para praticar, você poderia, inclusive, testar as possibilidades aqui do jeito 1, jeito 2, para confirmar se o seu termo aqui dominante, o do ax², ele seria o mesmo, né? E a ideia é que tem que ser, tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!